Olá! A gestão dos recursos hídricos no Brasil conta com a Lei 9433 de 1997, conhecida como a Lei das Águas, que justamente nos traz a Política Nacional de Recursos Hídricos e os instrumentos que vão nos ajudar a gerir a água em nosso território. Vamos nos acompanhar nos slides? Essa legislação é específica para cuidar e proteger a água, garantindo o acesso de todos a este recurso. Uma forma como esta lei o legislador encontrou para trabalhar então a água de forma a nos trazer uma noção de seu valor e a necessidade de utilizá-la de uma forma ponderada, foi dotá-la de valor econômico. Então, a água é um bem natural ao qual se pode associar um valor econômico. Reconhecendo-se o valor da água e regulamentando-se os vários aspectos de nossa sociedade com esse bem, podemos então perguntar: essa lei, que já tem 20 anos, né? Já fazem 20 anos que essa lei, 2 décadas que essa lei já está disponível. Cabe perguntar, ela tem conseguido proteger a água? A água que você consome, ela traz confiança ao seu consumo? Ela é capaz de trazer saúde a você, a sua família, a população em geral? Ou essa segurança não está tão bem assim decidida e eventualmente a água não chega com a mesma qualidade todos os dias? Ou ainda uma determinada atividade, como por exemplo um centro de lazer, que baseado nas águas, ele simplesmente tem períodos que ele deixa de funcionar porque a água não está mais disponível. Enfim, vamos tornar aqui, dar mais uma olhadinha nos slides. Esses recursos hídricos estão sendo bem cuidados e, do ponto de vista da sustentabilidade, essa água está disponível para a minha geração, e das próximas também terão disponível essa mesma água na mesma quantidade, na mesma qualidade? São perguntas difíceis de responder, por mais que a Lei das Águas já tenha conseguido avanços na proteção desse recurso. Temos que levar em consideração que o Brasil é muito grande, com uma diversidade de climas, hábitos de consumo e, enfim, uma população que não para de crescer, por mais que o ritmo de crescimento venha se reduzindo progressivamente, e ainda tem as diversas atividades que alavancam a economia e são dependentes desse recurso. Bom, então se o Brasil, afinal de contas, está mais desenvolvido, podemos considerar que a oferta hídrica dá conta desse desenvolvimento do nosso país e que os territórios de mananciais, do qual depende que são decisivos para a saúde da nossa população, hoje estão preservados e têm água com qualidade ainda superior à que havia antigamente, e que essas áreas bem como os aquíferos, estão protegidas e tudo que pode afetar a água bem equacionado. Bom, agora para isso a gente tem uma resposta para todas essas perguntas: não. Não, a resposta é não, mas não é porque a lei falhou, é porque é um processo em que estamos aprendendo ainda a trabalhar e temos muito o que fazer. Então, a lei é sim muito importante e é uma ferramenta que nós temos de apoio para a gestão da água. A lei está aí, precisamos conhecer para utilizá-la na preservação dos nossos recursos hídricos. Vamos agora entender como nasce a gestão dos recursos hídricos
na forma, então, contemporânea, sob a Lei das Águas. Vamos dar uma olhadinha nos slides para ver aqui o seguinte. O nosso marco, um marco importante para a Lei das Águas está na Constituição de 1988, que obrigou o governo federal a criar um sistema para todo o país de gestão de seus recursos hídricos, dividindo ainda as águas que deveriam ser de domínio dos estados e águas de domínio da União. Então, pense que temos rios federais e rios estaduais. E com isso, os estados começaram a se organizar. 17 estados já foram criando as suas leis sobre recursos hídricos e isso acabou impulsionando que em 1997 fosse criada a Lei das Águas, a Lei 94/33. Bom, isso era importante porque a gestão das águas até então vinha se dando de forma muito fragmentada. Cada setor usuário cuidava da água de uma forma própria. Pense nas usinas hidrelétricas que iam lá, faziam sua barragem no rio, criavam um grande reservatório e a partir daí liberava a água para ter sequência no curso do rio conforme ela tivesse a necessidade de gerar mais ou menos energia. Mas nesse mesmo rio você tinha agricultores que tinham a intenção de manter seus canais de irrigação, ao mesmo tempo em que o saneamento precisava da água para abastecer as cidades e a mineração também precisava da água, enfim, cada qual com seu próprio planejamento. Não bastando, cada entidade federal, cada entidade do poder público, cada esfera também trabalhava a água conforme seus próprios interesses. Então, o governo federal atuava de uma forma não necessariamente vinculada ao governo estadual, que não necessariamente considerava as intenções dos municípios. E nisso, os usuários também atuando de uma forma, e a sociedade civil, que somos nós, os últimos usuários, vamos colocar assim, né, os cidadãos, na dependência de que todo mundo ali se conversasse para que minimamente tivéssemos a disponibilidade hídrica preservada. E assim, para mudar esse cenário, nos anos 80, a partir, com o apoio do que ficou estabelecido na Constituição, especialistas nas águas em nosso país começaram a trabalhar em prol de um sistema que fosse integrado e descentralizado para a gestão da água. Para isso, então, foram participando também de debates internacionais e nacionais, conduzindo a um novo modelo que trouxesse a gestão descentralizada das águas e, dessa forma, então, já não seria mais pensar a água para o nível do Estado, nem para o nível do município e tampouco para a necessidade de um usuário. Mas era um novo desenho, um novo recorte, uma nova forma de olhar o território. Não mais os limites políticos, mas os limites físicos da bacia hidrográfica. Então, a Lei 94/33 nasce estabelecendo a bacia hidrográfica como unidade de gestão. E assim, então, é o local, é o espaço adequado para que todos esses entes, o poder público em suas 3 esferas, federal, estadual, municipal, os setores usuários, a sociedade civil, consigam trabalhar a água de uma forma mais adequada, no território em que existem as nascentes até onde chega a foz do rio. E ali, então, vamos conversar o que vamos aqui fazer com a água, não mais focando se esta água aqui está no território de um município, se está no território de um estado, porque, como já pudemos observar em aulas anteriores, os limites políticos pouco ou nada tem a ver
com os limites físicos da bacia hidrográfica. Isso, então, agora considerando a bacia hidrográfica, temos como trabalhar de forma mais adequada, fazer a gestão da água de forma mais adequada. E agora, então, ao mesmo tempo em que se descentraliza a gestão e se traz essa gestão ao nível da bacia hidrográfica, agora existe uma forma, era preciso estabelecer uma forma de integrar as políticas de cada setor envolvido na questão da água. Era preciso, então, envolver os usuários da água e a sociedade civil no processo decisório. E assim, conseguir trabalhar a água como um bem de valor econômico, um bem limitado, não mais inesgotável como se pensava, e que precisa, portanto, ser gerido para que possa ser permanente, para que o seu uso possa ser sustentável. É esse o cenário no qual nos apresenta a água. A água nos é apresentada a partir desta Lei 94/33, a Lei das Águas. A Lei das Águas estabelece alguns entes para a gestão das águas, como em nível federal temos a Agência Nacional das Águas, mais conhecida como ANA, e em nível estadual as agências específicas de cada estado faz a sua agência para a gestão da água no próprio território. E qual seria o nível abaixo dessas agências? São os territórios das grandes bacias hidrográficas presentes em cada estado. Então, alguns estados têm 10, alguns estados têm mais de 20 grandes bacias hidrográficas. A cada bacia hidrográfica, então, passa a ser criado um ente para a gestão dos recursos hídricos. Esse ente se chama o Comitê de Bacia. Nos acompanha aqui nos slides. Os comitês de bacia têm a seguinte estrutura. Eles têm um plenário, onde se dá a reunião dos membros do comitê em uma Assembleia Geral. O plenário é soberano em suas decisões. Quem tem assento no plenário é quem pertence a uma instituição ali representada, e não a pessoa escolhida para estar ali simplesmente representando. Então, vamos lá. Quais são as instituições que são representadas nesse plenário? Nós temos ali o poder público, nós temos os usuários e nós temos a sociedade civil, cada um com seus representantes, em percentagens definidas na Lei das Águas. E da seguinte forma, então, você pode ter ali um agente do Estado, uma pessoa do Estado, representando o Estado. E, de repente, existem mudanças no governo e essa pessoa deixa de estar exercendo o determinado cargo que era de interesse ao qual havia o interesse do comitê, então, que estivesse sendo ali representado. O que acontece? A pessoa que passar a ocupar este cargo é que será o próximo representante no comitê de bacia. E aquele que vinha participando até então, já não mais participará, porque o assento não pertence a quem está ali momentaneamente, mas e sim à instituição que ele representa. Temos ali também os usuários, então você tem ali os representantes da indústria, representantes do saneamento, da agricultura, e cada um também atinente à sua instituição, e ainda representantes de ONGs
associadas à questão da água, também ali presentes no Comitê de Bacia. Observe que o Comitê de Bacia, desta forma, ele tem um arranjo que busca criar condições para que sejam democráticos os entendimentos acerca da gestão da água. Isso representa uma diferença muito grande em relação ao que vinha sendo exercido antes, em que você tinha um governo federal definindo o que será feito, um governo estadual definindo o que fazer, um usuário apropriando para si. E hoje você tem condições muito mais interessantes para se organizar, se realizar essa gestão, ouvindo todos os interessados. Idealmente é assim, né? Como o Brasil é muito grande, muito diverso, lógico que podemos considerar que alguns comitês de bacia alcançarão maior êxito que outros nesses aspectos. Mas as condições estão aí, o arranjo básico está aí, favorecendo o que se possa conseguir essa gestão democrática. Voltemos aqui agora aos slides para ver o seguinte. Essa aqui é a estrutura do comitê. Ele tem o plenário, conforme conversamos, que é a Assembleia Geral. Abaixo dele está a Secretaria Executiva, estaria aqui, que dá apoio administrativo, técnico e logístico e operacional ao Comitê de Bacia. Então, essa secretaria é um apoio ao plenário. E abaixo deles temos ainda as câmaras técnicas, são as chamadas CTs. Várias câmaras técnicas podem ser criadas para discutir os assuntos conforme temas de interesse na bacia. E ainda podem ser criados grupos de trabalho. Esses dois vamos ver aqui na sequência. A Câmara Técnica é instituída quando o plenário precisa de estudos técnicos. Não estamos falando aqui de estudos simples, tá? Estudos básicos, estamos falando de estudos robustos que envolvem uma análise, uma avaliação de como estão as condições atuais e o que é necessário para se conseguir um determinado objetivo. São estudos para se aprofundar o conhecimento da questão dos recursos hídricos, de tudo que envolve as questões da água na bacia, e ainda as discussões, estudos que buscam reunir, agrupar todo o atinente às discussões sobre os temas. E esses estudos, todas essas informações são levadas de volta ao plenário para votação, para que o plenário possa tomar decisão acerca do que deve ser então decidido na bacia. Pode-se constituir uma câmara técnica para cada tema, como por exemplo a CTPlan, nem sempre tem esse nome, tá? Mas que seria uma câmara técnica encarregada de produzir o plano de bacia. Vamos conversar um pouco mais depois sobre o plano de bacia, mas então você vê que tem uma câmara técnica exatamente para esse fim. O plano de bacia, ele há de estabelecer, dentre diversas outras atividades, um preço a ser cobrado para o uso da água. Então, uma cobrança, e ele vai estabelecer o valor da água na bacia e o preço como essa cobrança deverá ser exercida. Para isso, existe então um grupo chamado CTCOB, que é esse aqui. Também pode apresentar variações de nomes nos comitês Brasil afora. O grupo de trabalho, enfim, é um grupo criado para tratar temas específicos e que venha a ajudar, apoiar a tomada de decisão no plenário. Ele é de caráter efêmero, ou seja, ele existe apenas no tempo em que ele é necessário para se concluir, se aprofundar um conhecimento para o apoio, para a tomada de decisão rápida. Olha, é rapidamente isso aqui que precisamos. Estudem, estabeleçam o que precisa ser conhecido a respeito para que possamos decidir.
Então, como se pode observar, o Comitê de Bacia é um ente estabelecido para a gestão dos recursos muito mais próximo do cidadão e daqueles que usam a água, daqueles que têm interesse na gestão efetiva dos recursos hídricos. Em tese, a Lei das Águas tornou mais simples e mais acessível a gestão desse recurso em todo o território nacional. Chegamos ao plano de bacia, o manual de como utilizar os recursos hídricos na bacia hidrográfica onde você reside, ou onde estão sendo planejadas as diversas ações que podem vir a afetar os recursos hídricos. Então, o plano de bacia vai buscar conhecer em detalhe como funciona a água nessa bacia, quais são qual a fisiologia desse relevo, o relevo, quais são as condições físicas no qual a água interage com tudo que está ali presente e o que podemos fazer para garantir a sustentabilidade desse recurso nesse território da bacia hidrográfica. Vamos dar uma olhada nos slides? Então aqui nós temos que a elaboração do plano de bacia, ela é de competência da agência de água, conforme o domínio, a dominialidade do recurso hídrico. Então, se nós estamos falando do território do Estado, ali então o plano de bacia a cargo da agência de água do Estado é quem fica que seria, então, estará a cargo da Agência de Água do Estado. O plano de bacia para rios federais estará a cargo do governo federal. Bom, a Agência de Água ela vai dar todo o suporte para que o Comitê de Bacia possa chegar a esse objetivo de concluir o seu plano. E o comitê, para isso, ele pode criar suas câmaras técnicas, como vimos no tema anterior, o CT-Plan ou o CT-Plano para a criação do plano de bacia em si. Os trabalhos de confecção do plano são intensos. Pode-se estabelecer uma parceria com uma universidade para trabalhar ele, para elaborá-lo de início ao fim, ou pode-se também contratar uma consultoria para esse fim. Aí já estamos falando de um ente externo que já exige um processo de licitação e, portanto, a necessidade de redigir um termo de referência. Está aqui destacado, mas vale a pena destacá-lo novamente, o termo de referência. Quando se faz um termo de referência para a gestão dos hídricos, você tem, então, ali que considerar todas as regras de contratação dessa empresa consultora, bem como tudo o que ela deverá fazer, tudo o que será exigido dela e quais são os compromissos, o que ela deve, assim, entregar. Este é um momento, assim, crucial já no início de todas as atividades. Porque o comitê só poderá exigir do consultor aquilo para o qual ele foi contratado. Percebam que é um tanto cruel isso, porque o consultor vai justamente levantar as informações que vão nos levar a conhecer mais, em profundidade, a nossa bacia hidrográfica. E as necessidades vão surgir no decorrer desse processo. Esse conhecimento nos trará uma noção mais clara do que, afinal de contas, estávamos querendo lá no início. E aí nós estamos amarrados a um termo de referência que já engessou o processo e, eventualmente, algum aspecto do plano de bacia correrá o risco de não ficar tão bem elaborado quanto desejado, ficando tudo, então, a depender de como será negociado com o consultor
para que os trabalhos sejam realizados conforme passou a se pretender no decorrer do processo. Voltemos aos slides. Então, o termo, conforme conversamos aqui, o termo de referência é crítico e as discussões, os conflitos que venham a surgir nesse processo são resolvidos na própria letra do termo de referência. Aqui, então, o famoso preto no branco, o que ficou escrito é o que pode ser exigido. Então, o termo de referência precisa ser muito bem pensado e pode ser, para isso, tomar como referência outros termos que já tenham sido elaborados em outras bacias por comitês de outras bacias hidrográficas. Bom, basicamente, o plano de bacia contém estudos sobre a oferta e a demanda das águas superficiais. E subterrâneas. Lembra aquilo que falamos na primeira aula? Então, nós temos aqui a questão de quanta água existe disponível, quanto os usuários, todo esse conjunto dos que ali estão presentes, pretendem utilizar dessa água, em termos de se a água e também considerando se essa água é superficial ou se ela é subterrânea. Bom, aqui esses estudos estão distinguidos nos seguintes grupos. Um diagnóstico, que é então o levantamento, um cenário, cenário não é a palavra adequada, ele é um levantamento de tudo o que se precisa saber para se pensar no que queremos conseguir, que aí é o prognóstico, é o que será feito a partir desse conhecimento que o diagnóstico nos propiciou. Sabendo o que queremos, como pretendemos trabalhar os recursos hídricos, vamos ao enquadramento. O enquadramento é uma novidade da Lei das Águas que consiste em classificar os rios em algumas classes específicas. Vamos ver isso mais à frente. Então, enquadrar os rios significa atribuir classes a eles. Também podemos aqui considerar, então, na sequência, a cobrança pelo uso da água e aí, enfim, o plano de efetivação. Qual vai ser o passo a passo, qual vai ser o cronograma dos programas, dos projetos, quais vão ser as metas, quais vão ser as ações para se conseguir atingi-las. Essas 5 componentes, então, constituem o plano de bacia como um todo. Em relação às áreas urbanas, o plano de bacia pode se articular com a gestão urbana. Aí estamos falando na questão do uso do solo urbano, que costuma ter o seu próprio plano, né? E assim também trabalhar, a definir diretrizes para os planos diretores dos municípios. Essas diretrizes podem considerar a proteção dos mananciais, o crescimento urbano, como ele poderá se dar sem ferir essa proteção aos mananciais ou minimizando os impactos, os distritos industriais, onde eles estarão melhor alocados sem interferir na questão da disponibilidade hídrica na bacia, lembrando quantidade da água e qualidade de água, sempre que a gente fala de disponibilidade, sempre pensando em quantidade e qualidade, a zona rural, as atividades da zona rural e o saneamento como um todo. Bom, vale por fim ainda citar que as legislações estaduais trabalham o plano de recursos hídricos para os estados. Agora, para cada bacia hidrográfica, aí sim temos o seu plano de bacia. Então, você vê que você já tem nisso aí um plano de bacia para cada comitê, sendo que todas as bacias que vão estar no estado, elas têm o seu plano de recursos hídricos e a soma dos estados vão estar também sendo consideradas num plano de recursos hídricos federal. Enfim, lembrando que no caso federal vai mais pensar nos rios de dominialidade federal, os planos estadual vai fazer uma visão geral ali de um diagnóstico, né, um prognóstico para os recursos hídricos no estado, mas
o que realmente, o pé no chão dessa história toda vai ser o Comitê de Bacia, o plano de bacia elaborado pelo Comitê de Bacia. O enquadramento dos rios é um instrumento estabelecido pela Lei 9433/1997, que é a Lei das Águas, e ele aparece exatamente como dentro do plano de bacia. E ele é definido após toda a elaboração do diagnóstico na bacia, a elaboração que segue, então, a elaboração do prognóstico. E aí, então, vamos enquadrar os rios, sabendo como são os rios, como os rios se apresentam, sabendo qual a disponibilidade hídrica, sabendo quais são os usos, qual a demanda dos usos ali presentes, pensando em quais vão ser esses usos futuramente e se isso pode vir a afetar essa disponibilidade hídrica ou não, pensando como queremos que essa disponibilidade hídrica vá se apresentar no futuro. Vamos então agora olhar os rios e dizer, esses aqui são mais importantes, esses aqui são críticos, esses aqui, o que eles são exatamente, quanto de carga, de poluição eles podem aguentar. Vamos dar uma olhadinha aqui no enquadramento. Seguinte, o enquadramento então nos traz objetivos de qualidade a serem alcançados ou mantidos no corpo hídrico, conforme os usos futuros pretendidos a ele. Por que futuros? Porque nós já sabemos, o diagnóstico nos mostrou como os rios se apresentam, mas os prognósticos vão nos dizer o que pretendemos fazer no rio. E lá, quando conseguirmos realizar tudo o que pretendemos, os rios terão que apresentar estas classes que foram definidas no plano. Vejam que são 5. E essa classe, ela tem uma qualidade, ela está associada a uma qualidade de excelência da água e que vai caindo na medida, então, que nós vamos aumentando a classe do rio. Então, veja só, um rio de classe especial é um rio necessariamente em uma unidade de conservação, de preservação ambiental, necessariamente em uma área de vida, uma área indígena. Essas áreas são as áreas que o rio necessariamente terá de ter uma classe especial. É o uso mais exigente para a água do rio, é o rio com a melhor qualidade, com a água em melhor qualidade de suas condições naturais. Vem aqui a classe 1, a melhor classe que você vai pensar para o abastecimento de água, mas que pode ainda pensar no ser abastecido com o rio classe 2, é um tratamento, vai exigir um tratamento de água mais elaborado. E, finalmente, rios classe 3. Eu posso abastecer uma comunidade com águas no rio, com água extraída de um rio classe 3? Posso, sim, senhor, mas o tratamento aqui é ainda mais exigido. Finalmente, chegamos à classe 4. Essa classe permite que eu retire água do rio para abastecer uma comunidade? Não, eu não posso abastecer uma comunidade com rios nessa classe, tá? Então, aqui embaixo um mapinha mostrando essas cores na rede hídrica para dar uma noção de como fica uma bacia com os rios classificados. E agora aqui vamos observar o seguinte. Observe aqui como fica os usos, como ficam os usos exigidos permitidos para cada classe de rio. Aquilo que eu falei, eu posso utilizar um rio de classe 3 para o consumo humano? Um rio de classe 3 eu posso sim, mas eu preciso aqui que o tratamento seja convencional ou ainda envolva técnicas avançadas para garantir a desinfecção. Eu posso abastecer um rio, usar água para abastecimento em um rio de classe especial? Posso, e aqui vai precisar apenas de desinfecção.
porque ali é um rio que eu dificilmente teria, né, contaminantes além daqueles que a própria natureza propiciaria, né? Comunidades aquáticas. Eu posso pensar nas comunidades aquáticas em rios com todas as classes? Olha, rios com classe 3 e 4 não permitem que eu tenha ali, não permite a preservação das comunidades aquáticas naturais. E veja que existem ainda critérios para preservação, para proteção, que deve haver aqui alguma diferença. Eu, particularmente, não sei exatamente dizer quais são. Mas vamos lá. Recreação, outra questão importante. O rio de classe especial não permite, mas eu posso aqui nadar, é um contato primário, nos rios de classe 1 e classe 2. Posso usar barco a remo, por exemplo, num rio de contato secundário, rio classe 3, e rios de classe 4 não posso nadar, não posso usar para recreação. Então vocês veem que aqui essa lei, ela dotou os usos das classes conforme, então, de uma forma bem segmentada, buscando organizar tudo. Uma questão muito importante é que isto aqui não está exatamente na lei das águas, ela está, uma norma do CONAMA, tá? É o CONAMA 357 de 2005. Este CONAMA é quem vem a estabelecer as classes. Então, a lei das águas estabeleceu a necessidade de enquadramento, de se fazer enquadramento, e isso foi regulamentado no CONAMA, tá? E ainda, questões aqui de qualidade da água, você vê que existe a previsão de que em cada classe de rio, dessa vez veja que a classe está aqui estão os rios de classe 4, eles têm que ter um mínimo de oxigênio, de oxigenação na água, uma quantidade de oxigênio dissolvido de 2 miligramas por litro, pelo menos, e que não apresente espumas, não apresente material flutuante, óleo, graxa, enfim. Observe que aqui o CONAMA ele deixa bem estabelecido para cada classe uma carga de poluição, uma quantidade de oxigênio dissolvido e se vai poder ter ou não uma série de poluentes. Vemos que aqui não existe muito espaço, né, para se pensar nos rios como nos encontramos eles hoje, né? Não existe aqui rio, não se permite um rio que apresente espumas, nem flutuante, material flutuante, nada, mas não é exatamente isso que encontramos nos nossos rios, especialmente rios urbanos. A outorga é um dos 5 instrumentos da Lei das Águas, estabelecida para que o Estado dê a permissão, a concessão de uso deste que é um bem comum a todos. Então, alguns usuários, algumas entidades podem usufruir deste bem conforme ele seja permitido, conforme, então, o Estado esteja controlando esses usos para o que são, quanto será utilizado e se isso pode impactar na qualidade da água, quanto se poderá impactar na qualidade da água. Perceba, então, que a Lei das Águas começa a nos trazer meios para efetivamente controlarmos, fazermos a gestão, um monitoramento, desejavelmente acompanhada de um monitoramento dos usos, né? Vamos aqui no próximo slide conhecer um pouco mais sobre outorga. Então, a outorga de direito de uso autoriza o uso das águas, tanto superficiais como as subterrâneas. Portanto, se eu vou captar água do rio,
seja para o uso do saneamento, seja para o uso da irrigação, seja para o uso industrial, seja para o uso de uma piscicultura, por exemplo. Enfim, para os diversos usos pretendidos, eu preciso me cadastrar e submeter os meus planos de uso à entidade, à agência de água do Estado. Ou, se é um rio de domínio da União, a Agência Nacional das Águas, a ANA. Agora, lembrando aqui que existem as águas, a outorga para usos insignificantes, porque alguns usos não apropriam uma quantidade expressiva de água, e então são chamados usos insignificantes, mas eles também precisam estar cadastrados e serem permitidos. Um uso insignificante, ele apenas vai ser registrado e não vai precisar de toda a documentação necessária no processo de outorga que é emitido lá pela Agência das Águas. A outorga dá direito ao uso, mas não estabelece vínculo de propriedade da água. Veja, ninguém é dono da água no nosso país. Você apenas tem a concessão para o uso e isso deve estar devidamente registrado na outorga. Eu gosto muito de lembrar que dentre as outorgas está uma questão que se lida muito no saneamento, que é o uso da água após consumida em uma área urbana. Até aqui nós vimos que a captação, o saneamento cuida em captar a água do rio e tratar essa água e abastecer uma população. Mas, e depois que essa água passou pelo uso dessa população? Vamos ver o nosso dia a dia. Eu abro a torneira, uso rapidamente ali ou não, essa água vai pelo ralo, vai o ralo de uma pia, vai pelo ralo de um banheiro, vai na descarga e é isso? Para onde foi essa água? Ela deve ser, no âmbito do saneamento básico, ela deve ser coletada na rede coletora de esgotos e ser, então, levada para longe das áreas urbanas, longe das áreas habitadas, para que, assim, temos uma condição saudável de vida nessa urbanidade. Por muito tempo, o nosso saneamento fechava aí a sua conta e nós simplesmente, depois de afastados os esgotos, nós considerávamos resolvido o problema. Mais tarde, embora algumas empresas de saneamento já realizassem o tratamento desses efluentes, que são os efluentes domésticos, os efluentes das áreas urbanas, algumas empresas já tratassem, mais tarde veio a legislação específica e hoje se exige que não apenas se afaste o esgoto, mas que, vamos dar uma olhada no slide, que haja uma estação de tratamento que vai buscar realizar uma série de processos para diminuir o potencial contaminante deste efluente, reduzir a carga contaminante deste efluente que vai então ser despejado no rio. Esse é um aspecto do saneamento pouco lembrado, mas principalmente o seguinte: tratar a água, tratar o esgoto, tudo isso envolve tecnologias, tudo isso envolve custos. E nem sempre é possível tratar o efluente de uma forma radical, a ponto dele, ali na ponta, virar água na mesma condição em que se encontra a água no rio em que ele é lançado. Então, normalmente, ele não é lançado de uma forma, com a mesma qualidade da água, cabendo, portanto, ao rio proceder à diluição deste efluente. Esse efluente vai sendo lentamente incorporado à água do rio. Então, este é o processo final de tratamento dos efluentes domésticos,
é o rio quem faz. Mas isto é um processo controlado, isto é um processo conhecido e deve constar e consta da outorga de uso para lançamento de esgotos, lançamento de efluentes domésticos. Esse lançamento, para fins de saneamento, temos aí o lançamento de efluentes domésticos e, para fins industriais, o lançamento de efluentes industriais, tá? Então, gente, o lançamento é sim um uso da água a ser considerado. E ele concorre com os demais usos, inclusive, porque para diluir os efluentes eu vou me apropriar de um volume, de uma vazão do rio, e lembrando que outros demais usos em algum momento vão também precisar da água do rio. Ainda que esse uso tenha acontecido antes do lançamento do efluente, é preciso garantir que o rio tenha água para diluição, ou seja, mais um aspecto importante para a gestão de recursos hídricos. Mais um potencial criador de conflitos pelo uso da água, né? Os efluentes domésticos lançados em um corpo hídrico, ainda que tenham passado por tratamento, vão interagir com o ambiente aquático. E este corpo hídrico chamamos de corpo receptor. Lembra que quando eu capto água de um rio para abastecimento, eu tenho que essa bacia hidrográfica que eu capto a água do rio é um manancial. Agora o rio onde eu lanço os efluentes domésticos é o corpo receptor. O corpo receptor vai diluir a carga poluente e isso vai então alterar os seus parâmetros de qualidade. Vários parâmetros a se considerar. Demanda bioquímica de oxigênio, que é o quanto de oxigênio é necessário para degradar a carga poluente. O oxigênio dissolvido, que é um parâmetro natural do rio. O rio ele tem oxigênio, as águas têm oxigênio dissolvido, o que viabiliza a vida silvestre, a vida nos ambientes aquáticos, pH, né, e outros tantos parâmetros. Isso, como ele altera a qualidade do rio, não é a qualidade das águas do rio, na carga que eu vou lançar ali no meu corpo receptor, isso precisa ser considerado com o que eu vá pensar em outorgar, em permitir que usos eu vou permitir para uso a jusante e também a montante do rio, né? Eu preciso garantir água para diluição e preciso garantir que eu não vá ter usos muito exigentes a jusante, porque o rio vai seguir um trecho contaminado. Aí agora, então, uma noção importante. O que eu faço se eu contaminei o rio, né? Eu tenho o processo de autodepuração. Esse processo de autodepuração vai me garantir, então, que quando eu lance um esgoto no rio, esse esgoto ele vai gerar uma perda do oxigênio dissolvido no processo em que as bactérias estiverem consumindo esse esgoto. Eu vou, ao mesmo tempo, precisar eu vou precisar de mais oxigênio para degradar essa carga orgânica, mas vejam que o rio ele tem condições de passar da zona não poluída em que ele se encontrava para as zonas de decomposição, zona séptica, que são as piores condições em que o rio vai se encontrar por conta desse lançamento da carga. Mas aí vem a zona de recuperação e, pessoal, ele volta a estar não poluído. Então, existe um processo de autodepuração das águas do rio. Essa é uma excelente notícia. Então, a vida volta a acontecer no rio, as condições ambientais voltam a ser recuperadas. E aqui, como último slide, nós temos vários parâmetros que você pode observar que vão sendo alterados em função desse processo de autodepuração decorrente do lançamento de uma carga de efluentes no rio, que agora se chama corpo receptor. O corpo receptor é a bacia hidrográfica a montante do lançamento. E aí a autodepuração acontece a jusante, em um determinado ponto o rio está recuperado.
Quem já viu as águas do rio Tietê pelo interior do estado de São Paulo afora, passados lá seus 150 quilômetros depois da capital paulista, se surpreende com a qualidade da água que encontra nesse rio. A prática dessa aula é um acontecimento muito interessante que se deu no processo da crise hídrica pelo que passou a região sudeste, notadamente o estado de São Paulo, no ano de 2014, no qual a cidade de Indaiatuba mostrou seu interesse em se utilizar das águas de um rio, do rio que passa ali pela sua área urbana, para o abastecimento. Vamos dar uma olhadinha no slide, conversar aqui um pouquinho, que é o seguinte. Essa cidade, esse rio é o rio Jundiaí, que vinha sendo classificado como sendo de classe 4, ou seja, um rio impróprio, proibido para abastecimento público. Então, a cidade começou a ver as suas fontes, como as demais cidades vinham acontecendo, sendo restringidas pela crise. Não chovia, não havia entrada de água nas bacias hidrográficas, nos mananciais, não havendo entrada de água, nem por isso a demanda reduzia, a indústria continuava funcionando, a irrigação pretendia também continuar funcionando e as pessoas precisavam continuar tomando banho, bebendo, cozinhando alimentos. Lembrando ainda que aquele foi um ano de eleição, então ninguém se fez o favor de não alertar a população para problema nenhum, deixa todo mundo consumir o recurso que já está ficando escasso. E de repente Indaiatuba pega e diz, não, eu quero abastecer. Para isso foi necessário que se fizesse um pedido à Agência de Águas do Estado para se conseguir trazê-lo para a classe 3. Essa solicitação foi concedida, até porque o plano de bacia ali das chamadas bacias PCJ, que é a bacia hidrográfica tem esse nome, bacias PCJ, ali nessa região. Esse plano de bacia já previa que ele viria a ser classe 3, mas num horizonte de tempo posterior. Como a cidade, preocupada com a crise que se estabelecia, já fez o pedido, então, de migração desta classe, esta alteração de classe foi permitida e, com isso, a cidade poderia passar a abastecer a população. Eu ponho essa notícia aqui apenas para chamar a atenção de que precisamos tomar muita atenção na forma como a mídia, como a imprensa nos passa as questões. O fato de eu haver no papel dito que o rio era, então, admitia ser como classe 3 uma meta a ser conquistada ao término do plano de bacia, não implicava em que ele estivesse despoluído. Isso é uma questão muito importante. Se vamos fazer a gestão adequada dos recursos hídricos, não podemos ter ilusão. O papel aceita tudo, mas a questão é, eu vou atribuir classes aos rios. Se eu vou atribuir é porque eu tenho que trabalhar adequadamente. A questão é o seguinte, algum peixe, pelo menos, vai sentir alguma alteração na qualidade dessas águas ou é uma qualidade apenas para constar no papel? Tomamos conhecimento aqui da Lei 9433, a Lei das Águas, que nos traz alguns entes que passamos a conhecer como a Agência de Água,
como a dominialidade dos rios federais e estaduais, a questão dos instrumentos de gestão, que são, tratamos aqui de 3 deles, dentre os 5 que existem, que são o plano de bacia, o enquadramento e a outorga de uso de direito. E com isso vemos que já temos condições, então o Brasil já dispõe, nós como gestores dos recursos hídricos, nós como usuários interessados na disponibilidade hídrica das águas que nos apropriamos para uso e como essas águas se apresentarão após realizarmos os usos que pretendemos como usuários, nós já dispomos de meios para a gestão e temos então como monitorar, planejar, conhecer melhor os recursos hídricos em nossa bacia, em nossas bacias hidrográficas. Uma olhadinha rápida aqui no slide, então. Então, esses instrumentos para a gestão de água permitem que os municípios possam tomar pulso de suas atribuições de planejar, de normatizar, de fiscalizar, assim também, claro, os estados, assim também os órgãos públicos federais. E conseguimos que os órgãos oficiais possam atuar de forma articulada. Conseguimos evitar toda aquela problemática que vinha antes de desarticulação que havia entre os órgãos, de desconhecimento de quem são os usuários que estão presentes na bacia, o que fazem e como precisam do recurso hídrico, né? Então já se consegue elaborar políticas públicas integradas e os comitês de bacia nos ajudam então nesse processo para trabalhar as regiões das grandes bacias hidrográficas. Nós temos então já o ferramental, resta que promovamos a gestão da água em prol do desenvolvimento. Então, resta que agora nos lancemos a conhecer como trabalhar essas ferramentas que, por sua vez, nos trarão o conhecimento necessário para uma adequada gestão de bacias.